Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom, esse trecho é super conhecido, né? Mas ele é pouco entendido. Por quê? Porque nós temos que entender que em certas palavras da Bíblia, em determinados livros da Bíblia, essas palavras têm um significado. Como, por exemplo, o número 7. O número 7 tem um significado. Então, lá no Gênesis, por exemplo, o mundo foi criado em 7 dias. Não é? E Jesus fala, né, tem essa brincadeira. Pedro diz: eu devo perdoar 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que o 7? Porque o 7 significa infinito. Então, o mundo foi criado em 7 dias. Ou seja, ele está sendo infinitamente criado. Ou seja, ele está em constante evolução, em constante criação, em constante transformação. Então, ele não acabou. A sua criação não acabou. Nós fazemos parte da criação do mundo. Nós evoluímos com o mundo e fazemos o mundo evoluir também. Não é? E no caso do perdão, Pedro já pergunta 7 vezes, querendo dizer infinitamente, e aí Jesus exagera, não 70 vezes 7, ou seja, mais do que infinitamente, porque Jesus sabe a importância do perdão. Então, aqui já fica a mensagem: para Jesus, nós temos que perdoar sempre. Lembrando o que eu disse na missa passada, o perdão não é um estado emocional, o perdão é uma atitude racional. Tem gente que diz assim: eu não consigo perdoar tal pessoa, porque ela me fez um mal, e eu quero perdoar, mas se eu chego perto da pessoa, eu vejo a pessoa, eu sinto aquele rancor ainda dentro de mim. Não é? E aí eu sempre tenho que explicar para a pessoa, pessoas que vêm me dizer isso para mim, eu tenho que explicar: olha, você pode já ter perdoado, a questão emocional é outra. Não é? Essa pessoa te fez um mal, e isso abriu uma ferida em você. Uma ferida emocional, e essa ferida está aberta, e então é normal que você vai sentir, vai ter um sentimento ruim perto dessa pessoa. Por quê? Porque essa ferida que ainda está aberta. Mas o perdão pode já ter acontecido, se você entender bem o que é perdão, e esse perdão, ele vai ajudar a cicatrizar essa ferida. Vai fazer com que essa ferida vá cicatrizando com o tempo, até que chegar um ponto que você não vai sentir mais nada por esse alguém, pelo menos nada negativo. Então, mas o que é perdão então? O perdão, ele é uma atitude racional. Quando eu racionalizo que aquela pessoa que me fez um mal, ela é um ser humano. Esse é o primeiro lado do perdão. É entender que o outro não é o demônio em pessoa, mas é um ser humano. É um ser humano que pode errar, sim. Pode ser mau caráter, sim. Pode ser uma pessoa cruel. E tudo isso pertence à natureza humana. Como pertence à bondade, o amor, a solidariedade e assim por diante, a crueldade também pertence e assim por diante. Não é? Nós também temos sentimentos ruins dentro da gente. Não é? Ter sentimento ruim não é o problema. O problema é realizar esses sentimentos. E tem pessoas que realizam, e isso faz parte da humanidade. Então, eu entender que o outro é humano é o primeiro lado do perdão. O segundo lado do perdão é eu chegar para essa pessoa e dizer assim: olha, o que você me fez não foi legal, o que você me fez foi cruel, o que você me fez me machucou muito, então não faça isso comigo e com mais ninguém. Então esse é o segundo lado do perdão. É a correção fraterna. Eu chegar para o outro e dizer o que o outro me fez. É um ato de coragem. O perdão é um ato de coragem. Então o perdão é isso. Ele é uma atitude racional.
Agora, para ter essa atitude racional, é como eu disse no início da celebração, para perdoar realmente, isso não tem a ver com a emoção, para perdoar realmente, eu preciso ter uma condição de vida que faz com que o ato de perdoar se torne não um ato pesado, difícil, dificultoso, mas se torne um ato leve e libertador, não só para a pessoa que é perdoada, mas também para mim que perdoa. Lembrando também que tem que ter o auto-perdão, viu? Ou seja, eu também preciso me compreender como ser humano que erra, não é? E eu preciso também dizer a mim mesmo, não vou fazer mais isso. Não é? Todos nós já cometemos erros na vida. E todos nós deveríamos olhar para nós e dizer, não, você é humano, que isso? Que cobrança é essa? Não é? Demasiada para você. E só que você não vai repetir mais isso. Não é? Você vai ter outro tipo de atitude, né, numa situação semelhante. Mas para que eu possa me perdoar e perdoar o outro, eu preciso ter uma condição de vida, criar uma condição de vida que permita eu ter esses olhos de solidariedade comigo e com o outro. E é solidariedade mesmo, viu? Porque solidariedade é uma palavra que vem de sólido, que quer dizer sólido, pisar no mesmo solo. Então, é diferente de caridade. Caridade é o outro está na lama, ou numa areia movediça, eu estou na rocha, eu estendo a mão e puxei um pouco. Mas ele continua na lama, ele continua na areia movediça. O que eu fiz é aliviar um pouco. É a cesta básica. Não é? A solidariedade não. Eu pego ele da areia movediça e trago para a rocha. Aí pronto, aí é um ato solidário. Ou seja, pisamos no mesmo solo. Não é? E o perdão é um ato solidário. Não é? Por quê? Porque nós nos entendemos como seres humanos. Agora, para fazer isso, eu preciso criar uma condição de vida. E a gente vai entender isso ao se apoiar no que um filósofo que vocês sabem que eu gosto muito, que é Nietzsche, diz. Nietzsche diz o seguinte, que existem dois tipos de ser humano. Existe um ser humano sadio, ele fala, e existe o ser humano doente. E o que é um ser humano sadio? Um ser humano sadio é aquele ser humano que ele investe na sua força de viver. É aquele que tem vontade de alimentar cada vez mais esse impulso de vida que tem em nós. Por mais adversidades que a vida lhe traga, ele está sempre se esforçando em ser mais, em construir mais, em ser proativo. É aquele que chega num lugar e aí ele quer não ser servido, ele quer servir, não é? Ele quer ajudar. Ele faz com que a sua força criativa não fique lá dentro, incubada, mas se realize. Né? Realizar é tornar real. Então ele não fica nos sonhos, ele vai e faz. Então o ser humano sadio é aquele que vive o hoje, como foi cantado aqui no canto de entrada, no canto inicial, que foi perfeito para a celebração de hoje. Ele é forte. Ele é forte porque ele vive o hoje. Ele está preparado para o que é. E ele interage com aquilo que é hoje. E aí ele cria o devir, ou seja, aquilo que vai ser. Ele é protagonista. Ele não espera que as coisas aconteçam. Ele faz com que as coisas aconteçam. Então, o ser sadio é uma mensagem alegre para a vida. A pessoa é uma mensagem alegre para a vida e espontaneamente. Ela não faz esforço para isso. Ela simplesmente é assim. Ela tem adversidades da vida, como eu disse? Tem. O seu passado é um passado perfeito? Não. O seu presente é um presente perfeito? Não. Ele teve dificuldades no passado, ele teve erros no passado, cometeu erros no passado, e vai cometer erros talvez no presente. Ele tem ressentimento? Tem às vezes. Tem momentos de ressentimento, porque fez aquela escolha errada, porque a vida não trouxe aquilo que ele desejava exatamente. Não é? Mas vejam bem, são momentos de ressentimento. Ele não se deixa envenenar pelo ressentimento. Ele então fica
muitas vezes raivoso consigo mesmo, às vezes ele grita consigo mesmo dentro de casa, olhando para o espelho, não é? Lembra daquela situação que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, mas aí passa. Aí ele volta a interagir com o momento presente e volta a querer criar, volta a querer fazer, volta a querer interagir, a estender a mão e assim por diante. Ele pode ter momentos de ressentimento, mas esses momentos de ressentimento são só momentos. Ele não se deixa envenenar, como eu disse, e a palavra é essa, envenenar pelo ressentimento. E aí não se torna uma pessoa amarga, pelo contrário, disposta à vida. Essa é a pessoa sadia. Agora, que não é uma pessoa perfeita. Agora, existe a pessoa doente, que pode depois se tornar sadia, claro. E o que é a pessoa doente para Nietzsche? A pessoa doente para Nietzsche é aquela que não consegue interagir com aquilo que está aí, com aquilo que é. Por quê? Porque ela está presa no que foi. Ela está presa no que foi. Sabe aquela pessoa que tinha que ter feito uma escolha lá atrás, e nessa escolha ela fez uma escolha sim, mas depois ficou na cabeça que ela deveria ter feito a outra opção como escolha, e não aquela. E aí ela fica presa lá atrás, amargurando aquilo. Puxa vida, eu deveria ter escolhido aquele outro caminho, não é? Eu deveria ter feito daquela outra forma, não é? Eu não deveria ter escolhido aquilo. Ou então aquela pessoa que esperava que a vida trouxesse a ele ou a ela algo de muito especial, e a vida não trouxe. E aí ela fica ressentida, fica aquele ressentimento. Puxa, a vida não foi legal comigo. A vida é legal com tanta gente, mas comigo não foi. Por que comigo não foi? E essa pessoa então ela começa a se envenenar pelo ressentimento. Ela se torna uma pessoa ressentida e se envenena com isso. E ela se torna uma pessoa então amarga. Ela não consegue ser uma mensagem alegre para a vida. Por quê? Porque ela não consegue interagir com o que está aí. Porque sua cabeça não está aqui. A sua cabeça está lá, no passado, no seu passado, que já foi. Ela está presa no foi. E aí, ela, como eu disse, ela se torna ressentida. E se tornando ressentida, ela se torna amarga. E aí, é claro, né, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu olhar para o mundo. Não é? O Agostinho dizia o seguinte, que não existe passado, presente e futuro. Existe passado, presente, presente e futuro presente. Por que ele diz isso? Ele diz assim, existe passado, presente, porque dependendo do meu presente eu vou enxergar o passado de uma forma. Então é um passado, presente. Existe o presente, porque dependendo do meu estado de espírito hoje, eu vou enxergar o meu presente de uma forma. E o futuro é a mesma coisa. Existe um determinado futuro, ou expectativas para o futuro, dependendo do meu presente no momento. Se o meu presente estiver ruim no momento, meu passado vai ser ruim, ou não, ou nostálgico, o bom ficou lá atrás, né? O meu presente não vai ser legal, né? E talvez a minha visão de futuro vai ser muito negativa. Eu não consigo enxergar algo positivo, né? Ou o inverso, né? Mas de qualquer forma, eu preciso prestar muita atenção no meu estado emocional. Às vezes meu estado emocional é que está fazendo com que eu coloque um determinado óculos e veja a realidade dessa forma. Então a pessoa ressentida, a pessoa doente, ela não consegue interagir com aquilo que é, porque sempre está na sua cabeça o que foi. Então ela fica no passado e ela carrega esse passado. E aí ela não se torna somente amarga, ela tem um outro passo da amargura, do ressentimento, da pessoa ressentida, que é, ela passa a ser uma pessoa vingativa. Vingativa. Por que vingativa? Porque ela não consegue encontrar a razão do porquê a vida dela foi assim. Ela está no foi, ela não está no será, no devir, no viver agora, o momento presente. Não, ela está lá atrás, né? Então ela não consegue encontrar a razão do por que ela não foi iluminada naquele momento de escolha e fez a escolha errada. Por que a vida não trouxe para ela aquilo que trouxe para outras pessoas, e assim por diante.
Ela não encontra razão para isso. Ela não consegue nem colocar a culpa em si própria. Então ela começa a encontrar o quê? Bodes expiatórios. E quem vai ser o bode expiatório? Quem estiver perto. Quem estiver perto é o vizinho, é a esposa, é o esposo, são os filhos, é o colega de trabalho, a colega de trabalho, quem vai atendê-lo numa repartição pública e assim por diante. E aí é aquela pessoa que reclama de tudo. Nada está bom para ela. Ela só consegue enxergar o ponto negativo, porque ela tem dentro de si uma amargura. E ela precisa descarregar essa amargura. E ela vai descarregar. Ela vai descarregar por quê? Porque ela vai se vingar. Ela vai se vingar da vida. Só que nas pessoas que estão aí, na vida. Essa é uma pessoa doente, para Nietzsche. Então, a vingança, esse é o grande objetivo. Porque ela não consegue entender o porquê das coisas. E aí, gente, essa pessoa, se ela é vingativa, ela não consegue perdoar. Ela é incapaz de perdoar. Pelo contrário, quem fizer alguma coisa para ela, mesmo sem saber, nossa, aí é que ela vai encontrar uma pessoa de ódio, mas que vai querer se vingar mesmo, porque aí ela encontrou um motivo. Aí não somente ela vai ser aquela pessoa chata, aquele mala, não é aquela anta que vai realmente fazer da vida das pessoas um peso, não é? Sem as pessoas não fazerem nada para ela, mas ela vai encontrar alguém que realmente fez alguma coisa, e aí esse alguém vai carregar uma cruz, porque ela vai pegar no pé desse alguém. Não é? Essa é a pessoa doente. Então eu estou preparado para perdoar quando? Quando eu começo a construir uma vida sadia. Quando eu me esforço em me libertar do que foi para viver o que é. E vivendo o que é, construir o vir a ser, o devir. Ser protagonista desse devir. Aí então eu estou nas condições do perdão verdadeiro. Aí esse perdão que o Cristo fala que deve ser 70 vezes 7, isso não é nenhum peso para mim. Pelo contrário, é uma oportunidade que eu tenho de ver a outra pessoa dar um passo significativo na vida. Se libertar do peso, talvez que ela esteja carregando da culpa, e poder ser uma pessoa melhor. Essa é a grande condição. É eu não me deixar preso ao passado do que foi, mas eu viver o que é. E viver o que a vida está me oferecendo agora. E ponto final. É claro que a vida não é tão simples assim. Né? Preparando essa reflexão sobre o perdão, e essa condição é muito importante a gente examinar e ver se a gente está nessa condição de pessoas sadias, não é? Porque muitas vezes a gente fica só nos sintomas, né? E não vai na causa da questão. E eu preciso ver a causa. Se eu resolvo a causa, então eu soluciono os sintomas também, não é? E a gente fica só nos sintomas e não enxerga a causa, que a gente não está sendo aquela pessoa sadia como a gente pode ser, né? Como fala Nietzsche. Agora, às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma estrutura diferente que a gente não imaginava que tinha. Aí eu lembrei do Flávio Gicovati, que nos deixou o ano passado, se eu não estou enganado. Flávio Gicovati foi um psicanalista muito bom, em vários livros do Flávio Gicovati, e foi uma pessoa que tornou a psicanálise e a psicologia muito acessível às pessoas. E o Flávio Gicovati, ele tinha uma tese que é muito interessante. Ele fala assim: olha, existem dois tipos de pessoas, como diz Nietzsche, né? Só que não tem nada a ver com a teoria de Nietzsche, tá? Da pessoa sadia e a pessoa doente. Ele diz assim: existe a pessoa estruturalmente egoísta e a pessoa estruturalmente generosa. Nenhuma delas é boa, tá? Nenhuma delas é boa. Tá? E como é que tudo que é estruturalmente? Porque a coisa surge dessa forma. Quando a gente nasce, nós bebês,
nós temos a primeira impressão do mundo é essa: o mundo é meu, tudo gira em torno de mim, o mundo está aí para me servir. Se acontece alguma coisa com a criança, alguma coisa marcante, não precisa ser um trauma não, mas algo que marca para essa criança fica nessa fase, ela não passa para a próxima. E aí ela vai ser uma pessoa o quê? Estruturalmente egoísta. O estruturalmente egoísta, ele não é egoísta porque ele quer, tá? É porque ele não percebeu ainda que ele é estruturalmente egoísta. Então aquela pessoa que você fala assim, você podia me emprestar uma caneta? Ele vai dizer assim, eu estou sem caneta. Mas ele tem, né? Aí ele pode até emprestar para você, mas ele vai ficar aquela sensação de estar gastando minha tinta. É aquela pessoa que dar para ela, emprestar, é muito difícil, é um esforço. Agora, ser servido é ótimo. É aquela pessoa que espera que os outros façam para ela. Aquela pessoa que prepara a sua festa surpresa de aniversário. E o presente surpresa que ele vai ganhar ou ela vai ganhar. Então ele tem que ser servido. Então ele só recebe. E ele diz não fácil. É a coisa mais fácil que tem dizer não para as pessoas. Ele não sente um pingo de culpa em dizer não, mesmo que ele esteja errado. Agora ele não aceita o não da vida, de forma nenhuma. Essa é a pessoa estruturalmente egoísta, que não percebe que ela é egoísta. Tá? Bom, mas se a criança não sofre nada nessa primeira fase, ela pula para a próxima. Qual é a próxima? Ela descobre que existe um outro. Ela descobre que existe o pai, ela descobre que existe um irmãozinho, ou a irmãzinha, descobre que existe, enfim, o mundo não é dela, o mundo é do outro. E aí essa fase é a fase do generoso. Eu descubro que o mundo é do outro. E aí, se acontece alguma coisa com a criança nessa fase, alguma coisa de marcante, ela fica uma pessoa estruturalmente generosa. Isso parece ser bonito, mas não é. É aquela pessoa que não consegue dizer não. Então, se alguém me pede uma caneta emprestada, eu dou estojinho todinho. Não usa tudo aqui, tem borracha, tem lápis, tem isso, tem aquilo. Não é? Se me pede R$100 emprestado, eu vou dar 200, não é? E assim por diante. Então a pessoa tem prazer enorme de oferecer e de dar. Ela tem dificuldade, aí sim, ela tem dificuldade em dizer não. E ela só diz sim. E aí muitas vezes ela até se ferra, né? Entra em situações complicadíssimas. Porque muitas vezes eu tenho que dizer não mesmo. E ela não consegue dizer não. Ela diz sim. E aí ela se enche, né, de compromissos, e começa a resolver a vida de todo mundo. Não é, Luiz Carlos? E começa a resolver todo mundo, e não diz não. Não é? Porque não consegue dizer não. É generoso. Mas é estruturalmente generoso. E não consegue ser de outra forma. E não percebe que é assim. Só que tem uma coisa muito interessante, fala Flávio Gicovati. Os generosos atraem egoístas. E egoístas atraem generosos. Isso a gente vê em sala de aula. A gente percebe os grupinhos se formando, e você pode notar que são generosos se aproximando de egoístas e egoístas se aproximando de generosos. E no casamento é fantástico, não é? Porque geralmente o generoso vai casar com o egoísta e o egoísta vai casar com o generoso. Por quê? Porque no início do relacionamento é maravilhoso. Por quê? Porque o egoísta, ele quer ser servido. Ele quer ser servido. Ele quer uma pessoa ao lado dele que sempre diz sim. E ele vai ter. O generoso, a mesma coisa. Ele quer uma pessoa para servir. E o egoísta está aí para ser servido. Então é uma maravilha o início do relacionamento. Então o generoso está pensando que vai num barzinho, num restaurante italiano à noite, não é? Chega a outra pessoa que é parceira e egoísta, fala, não, eu quero ir num boteco, não é?
tomar uma cerveja e comer um petisco. Pronto. O generoso fala, tudo bem, vamos. Não é? Mesmo ele querendo ir lá para a pizzaria ou para o restaurante italiano. Ele vai. Não é? Bom, no início da relação é maravilhoso. Tá? Só que o egoísta começa a ficar irritado com o tempo, com o generoso. Por quê? Porque ele começa a sentir um complexo de inferioridade frente ao generoso. Ou seja, ele começa a se sentir pequeno. Por quê? Porque o outro é capaz de dizer sim, o que ele não é capaz. Então ele começa a se sentir inferior. E do sentir inferior, ele começa a sentir raiva, ódio do generoso. E é aí que ele começa a pisar no generoso. É aí que ele começa a humilhar o generoso. Aí aquele maridão que chega em casa fala, bem, vem aquela cerveja gelada para mim. Não é? Ela vem, claro, vai buscar, pega. Não é? Uma segunda vez ele fala assim, bem, a cerveja gelada. Ela traz. Pô, mas essa não está gelada. Pô, se você trouxe essa marca de cerveja, você sabe que eu vou usar outra. Não é? Ele começa a pisar. Por quê? Porque ele quer mais. Porque ele se sente inferior. Então ele tem que humilhar o outro. Por sua vez, o generoso, ele sente a humilhação. Mas qual é a sua fortaleza? É trazer depois a marca que o cara quer. É servir mais ainda. Enquanto o egoísta pisa, o generoso oferece mais e mais. Mas o oferecimento dele é rancor. É tentativa de vingança. É mostrar, eu posso, você não. Tá? Gente, isso acaba em divórcio litigioso. Tá? Um tendo uma raiva do outro assim, violenta. Tá? Ou então, um se anula totalmente. Aí fica totalmente anulado mesmo, e é aquele casamento triste que vai para o resto da vida, que parece maravilhoso, né, o casamento. No Instagram está lindo, né? Mas a relação é pobre, é triste, é medíocre. Né? Então, se eu quero perdoar, e essas pessoas são incapazes de perdoar, elas não têm capacidade de perdão. Por quê? Porque não se autoanalisaram. Opa, peraí, será que eu não sou estruturalmente egoísta? Será que eu não sou estruturalmente generoso? Mas aí vocês podem perguntar, mas qual é o ideal então? O ideal é que a criança passe pela fase de egoísta, depois pela fase de generoso, então o mundo é meu, o mundo é do outro, e aí uma terceira fase, que é a fase do justo. Ou seja, o mundo é do outro, mas é também meu. O mundo é meu, mas é também do outro. Então tudo tem limite. Não é tudo meu e não é tudo do outro também. Certas vezes eu vou ter que dizer não, e vou dizer não sem culpa, porque eu tenho que dizer não. Certas vezes eu vou dizer sim, sim, porque eu quero dizer sim, e é justo dizer sim. Não é? Essa é a fase do justo. Não é? Se a pessoa chega até ali, então ela se desenvolve. Claro, não vai ser nenhuma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Não é? Mas vai ser uma pessoa equilibrada, mais ou menos. Então, para poder perdoar o outro, eu preciso me perguntar, será que eu estou sendo uma pessoa sadia? No sentido nietzscheano? Será que realmente eu estou sendo uma pessoa proativa? Eu estou vivendo o que está hoje, né? O que é hoje? Eu disse lá atrás, nossa, ontem eu tenho um lugar lá em Piracicaba, chama Largo dos Pescadores. É onde os pescadores, né, depois de pescar no Rio Piracicaba, se juntavam ali e vendiam os peixes. É um grande lago assim, onde tem casinhas antigas. Né? Hoje viraram 2 bares ali, eles colocam mesas. Então você passa a noite ali à beira do Piracicaba e tomando a sua cervejinha, batendo um papo e tal. Né? Aquilo ali, para mim, ontem foi uma maravilha. Né? Hoje eu estou aqui com vocês, o que é uma maravilha. Né? Então eu estou vivendo aquilo que é, sem estar preso ao que foi. Não é? Será que eu estou vivendo uma vida sadia? Vivendo intensamente aquilo que a vida me apresenta hoje? Não é? Ou será que eu estou sendo uma pessoa doente? Uma pessoa que está presa no fogo e não consegue se libertar? E aí eu preciso fazer um esforço de me entender. E de aí um esforço de me perdoar primeiro, para criar essa condição. De me entender como humano.
e de me libertar disso, do foi, para viver o que é, e aí sim ter condições de perdoar. E é claro, me analisar. Eu sou um egoísta estrutural? Ou eu sou um generoso estrutural? Ou eu sou uma pessoa justa e equilibrada? Não é? Essas são as condições, não é? Que eu acho que o Cristo teve em viver, não é? Que eu acho que muita gente que segue o Cristo tem condições de viver, mas eu preciso me aprofundar nisso. Caso contrário, eu nunca vou ser capaz de perdoar. Eu posso vir à missa, eu posso ter uma religião, eu posso, enfim, mas eu vou ser uma pessoa rancorosa. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o que tem pessoas rancorosas em religião é inacreditável. Por quê? Porque estão buscando curar o sintoma, mas não estão indo para a causa, não é? E a gente precisa ir para a causa. Então que a gente possa sair daqui com essas reflexões, não é? Se autoanalisando e, é claro, construindo uma vida sadia, sendo uma mensagem de alegria para o mundo lá fora.